A maior agência de verificação de fatos é a sua responsabilidade. Não sabe? Vai buscar saber. Vai ver se isso é verdadeiro. Hoje você tem internet na palma da sua mão, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A estupidez mora em mentes curiosas, não curiosas, vaidosas, preguiçosas. Então, a melhor agência de verificação é essa. Nunca compartilhe nada que você não tenha checado, porque sem responsabilidade de cada indivíduo singular, a democracia nunca vai acontecer. Falando em responsabilidades, depois de 3 meses nos Estados Unidos, Jair Bolsonaro vai desembarcar no Brasil amanhã ou na próxima quinta-feira? Era amanhã. É amanhã? É amanhã, gente. É amanhã. Como passa? Eu não saio da Jovem Pan, né? Como vocês vê todo dia, para mim é uma pangeia. Né? Para mim é uma pangeia. Eu achando que era quinta que vem. Você está emendando um programa no outro, dia na noite? Eu achei que era quinta que... Ontem no Pingo nos Is nós falamos quinta que vem. Checa isso aí. E é a quinta agora, que vem. É amanhã. É amanhã? A quinta que vem é amanhã. Então tá, amanhã, tá? Por volta das 7h30 da manhã, em Brasília. Repita, 7 horas da manhã em Brasília. Segundo o jornal Estado de São Paulo, o ex-presidente informou a aliados que gostaria de desfilar em carro aberto do aeroporto até a sede do Partido Liberal, já que a sigla vai oferecer café da manhã e destinar um espaço no local para os parlamentares cumprimentarem Bolsonaro. Na CCJ de ontem, o ministro da Segurança Pública, Flávio Dino, explicou como deve ser o esquema de segurança para a chegada de Bolsonaro. Vamos ouvir. A Polícia Federal não pode fazer segurança externa ao aeroporto. No aeroporto, sim, nós faremos. Mas se o senhor olhar a Constituição, que é importante nesse caso, e é um pedido que eu faço ao senhor, o senhor vai verificar que a Polícia Federal faz segurança aeroportuária, marítima, etc., a polícia administrativa. Nós não podemos fazer. E está ocorrendo uma reunião na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e convidada pelo secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, e nós estamos participando para delimitar as atribuições de cada um. A Polícia Federal vai agir de acordo com a lei. Eu lamento, mas eu não posso atender o seu pedido de descumprir a lei. A Polícia Federal vai cumprir a Constituição e a lei. Quem faz policiamento fora do aeroporto é a Polícia Militar do Distrito Federal, está na Constituição. E, como o senhor disse literalmente, não queremos mais quebra-quebra. Então é uma questão apenas do líder, dos liderados se comportarem, que eu acho que não vai ser nem preciso que haja polícia lá. A previsão é que ele chegue amanhã às 7h15 da manhã em Brasília e que o café da manhã no Partido Liberal seja às 8 horas da manhã. De volta ao Brasil, Bolsonaro não vai iniciar sua trajetória como oposição ao governo Lula de imediato. O ex-presidente pretende descansar em sua casa até a semana que vem, quando assume formalmente a função de presidente de honra do Partido Liberal, despachando normalmente em seu escritório. Bom, nós temos 2 coisas aí e eu vou passar para a discussão de vocês. Primeiro, se ele quer sair de carro aberto do aeroporto, é óbvio que ele vai começar a atividade como oposição imediatamente, porque quem desfila de carro aberto em Brasília é o presidente da República no dia da sua posse, não é? Veja, como a agência de checagem de fatos melhor é a da sua cabeça, da sua responsabilidade em buscar saber as coisas e não ouvir falar por terceiros. Segundo, eu acho um pouco demais esse negócio de desfilar em carro aberto. Afinal de contas, não é o Papa que está chegando. Em terceiro lugar, há um risco de Bolsonaro jogar cortina de fumaça sobre esse festival de bobagem. Tinha jornalista esperando um colar de boas notícias. Eu disse até que seria um colar só se fosse de pompoarismo, porque a gente só está vendo trapalhada e mentira nesses 89 dias de governo Lula. Mas ele pode sim ajudar jogando uma cortina de fumaça, já que a Polícia Federal disse que vai querer ouvi-lo no dia, se não me engano, 5 de abril, sobre o caso das joias.
E, aliás, um terceiro estojo de joias, conforme noticiado pelo jornal O Estado de São Paulo, também hoje foi encontrado. Um terceiro estojo de joias. Um Rolex cravejado de diamantes no valor de cerca de R$600 mil. Me chamou a atenção a fala final do ministro da Justiça, dizendo que não vai ter polícia lá. Então, veja bem, a Polícia Federal tem por atribuição a repressão a crimes contra interesses da União. Então, os prédios que pertencem à União, onde funcionam os poderes, evidentemente, se forem atacados, isso é crime federal, de competência da Polícia Federal. Então, a atuação da Polícia Federal não é só no campo repressivo. Ela pode fazer monitoramento de redes sociais, fazer todo esse acompanhamento. E aí, quando ele diz não vai ter polícia lá, me está deixando um pouco assustado e me remetendo ao dia 8 de janeiro. Quer dizer, como não vai ter polícia lá? Como é que a polícia não vai entrar em contato com as autoridades do Distrito Federal para estabelecer um planejamento? Como é que não vai ter um planejamento federal por todos os prédios, são prédios da União que se encontram em Brasília e que podem potencialmente correr algum risco, nunca se sabe. Pode ter algum louco infiltrado ou pró-Bolsonaro que resolva praticar um ato como esse. Então me chamou um pouco a atenção e acho que isso aí reacende a necessidade de levarmos até o final a investigação para dissipar aquela dúvida que eu tenho. E eu parto sempre do benefício da dúvida. Eu tenho dúvida. Não posso partir do pressuposto que o ministro da Justiça tomou conhecimento oficial se aquele e-mail enviado ou aquele ofício enviado pelo diretor da Polícia Federal não chegou até ele. Eu preciso saber, chegou ou não chegou? Houve um contato telefônico, há registros de ligação telefônica do diretor da Polícia Federal para o ministro da Justiça? Na véspera ou antevéspera? Investigar. Então precisa ser investigado, porque nós temos essa Já que a Polícia Federal do ministro da Justiça não investigou no prazo, tem que ser pela CPI. E se o governo federal está jogando contra a CPI ou CPMI, isso levanta suspeita. Então, esse é um ponto que, quando ele diz, não é minha obrigação, a Constituição Federal, você precisa ler a Constituição Federal, inclusive abusando do deputado, para mim não é formado em direito, não se fala de maneira indelicada assim com o parlamentar. E a polícia não tem essa obrigação? Tem sim, claro que tem obrigação, tanto tem obrigação que quando ocorreram os distúrbios do dia 8 de janeiro, a competência para apurar foi da Polícia Federal e não da Polícia Estadual. Então, esse é o primeiro aspecto que me chama a atenção. O segundo aspecto é que você colocou muito bem, com a perspicácia, sagacidade de sempre, ou pelo menos usual, de que ao desfilar em carro aberto, ele já está se colocando como o anti-Lula, como alguém que vai fazer uma oposição. A gente espera que seja uma oposição inteligente e não uma oposição burra, que não haja manifestações agressivas, que não haja novamente aquele debate sobre urnas fraudadas, aquele debate sobre vacina. O que a população está aguardando é o seguinte: estão todos preocupados com o curso da economia sob a direção do governo Lula. Você sabe que ele falou no Pânico, né, na segunda-feira, acho que segunda-feira, eu não lembro mais os dias, gente, para mim é tudo uma grande pangeia. Você está emendando um dia na noite, um dia no outro. Ele falou no Pânico, né, o Bolsonaro falou, e eu achei o discurso dele, Deise, bastante coeso, sabe? Parece até que ele teve um media training. Ele não foi agressivo, ele não foi para nenhum tema polêmico, ele se ateve à economia. Era um Bolsonaro sofisticado naquela entrevista, apesar, né, do figurino não sofisticado, que é marca dele, né, como sempre se apresentar da maneira em que está, sem vaidade, na frente da câmera. O discurso dele foi bastante sofisticado, por que eu já vi. Você acha que ele aprendeu alguma coisa? Olha, Pavinato, eu acho que sim. Eu acho que tem alguns pontos para a gente pensar aqui com essa volta do Bolsonaro para o Brasil. Em primeiro lugar, ele vai voltar, se confirmar que ele volta amanhã, né? Mas ele volta antes do período de 100 dias do governo Lula, né? Que normalmente 100 dias é aquele período de lua de mel, né? O governo Lula está só batendo cabeça, tem uma crise econômica, tem crise no Congresso, aliás, não vai conseguir votar, passar por
reforma tributária, nem por arcabouço fiscal se continuar desse jeito, né? Se não resolver o que está acontecendo no Congresso. Então, acho que esse momento da volta do Bolsonaro para o Brasil significa alguns pontos para o governo da esquerda, para o governo Lula. Primeiro, volta o seu maior antagonista. A gente sabe que em política não tem cadeira vazia, né? Tem uma cadeira da direita que o Bolsonaro deixou vazia e a gente vê Sérgio Moro, o próprio Nicolas tentando ocupar essa cadeira, mas ele ainda é o maior líder da direita. Se ele voltar e souber usar a inteligência e não mais depender somente da sorte na política, souber usar a inteligência para capitanear essa direita que está órfã, ele consegue muito bem, inclusive nas eleições do ano que vem, né? Porque ele pode se aproveitar desse momento da política econômica do Lula, que está indo mal, que está batendo cabeça, e usar isso a seu favor. Mas a gente tem que lembrar que esse aspecto econômico nunca foi uma vantagem narrativa do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Sempre foi muito mais na pauta de costumes. Mas ele está com a faca e o queijo na mão agora para fazer uma oposição a esse governo que até agora não se encontrou. Então está muito mais fácil do que foi no período eleitoral, onde ele era vidraça. Agora a vidraça é o governo. O que você acha dessa volta, Juliana? Você acha que pode acontecer alguma coisa com ele? Ele ficar inelegível? Ele ajudar, né, a escamotear, fazer uma cortina de fumaça sobre tudo o que está acontecendo e as coisas passarem, o foco passar a ser o Bolsonaro? O que você acha que vai acontecer com esse retorno dele? A gente tem discutido muito sobre o espólio deixado pelo Bolsonaro. Ele voltando, ele recupera esse espólio, né? Concordo com a Deise em dizer que ele continua sendo a maior liderança da direita. E acho um erro, porque são tantos nomes já levantados pela direita, as coisas estão mudando tanto, que ter o Bolsonaro como a liderança principal é imaginar a polarização sendo energizada. Eu não vi essa entrevista dele na segunda-feira, mas eu vou até procurar. Se ele sofisticou a maneira de falar, é bastante interessante, porque ultimamente ele só atacava mulheres, atacava jornalista. Então, se a gente o tempo inteiro falou do problema de ser atacado, ele coloca mais lenha na fogueira. Espero que ele venha mudado. Você tem alguma opinião de você acha que vai ser bom, vai ser ruim? Pavinato, vão pegar Bolsonaro? Minha mãe dizia que atrasado é quem não vai. Então, o Bolsonaro, eu acho que ele vai bem nessa. Ele não foi bom para a direita, de um modo geral, esse período sabático que ele tirou para ficar recluso nos Estados Unidos, lambendo lá as próprias feridas. Mas foi bom, eu acho que para a direita como um todo, porque eu acho que a direita foi desmamada do bolsonarismo. Nós voltamos a ver alternativas em outros nomes, como foi muito bem colocado aqui. A respeito do espólio do bolsonarismo que a Ju colocou aqui de uma forma muito assertiva, eu acho que ainda que o Bolsonaro não consiga encontrar essa reta para ser aí, ele ainda é, com certeza, o grande nome da direita, mas ainda que ele não se mantenha nesse caminho, que ele não consiga manter essa boa retórica que você colocou, que agora ele está adotando, como foi na entrevista no programa Pânico, talvez ele pelo menos consiga abrir o caminho para que outros nomes venham e consigam, tal como ele fez em 2018, reunir todos os interesses da direita e formar uma candidatura viável. Olha, a gente viu aqui tudo isso que a gente discutiu, né? Este polo que a gente está vivendo, ninguém está pensando no racional. Ora para lá, ora para cá, é um contra o outro, é crime do bem aqui, é homofobia do bem de lá, não sei se quem praticar isso vai se emendar, o governo tentando fazer regulação das mídias sociais, rever o marco civil da internet. Agora, também é notícia de que membros do Poder Executivo e do Judiciário se reuniram, né, para tratar dessa regulação. Agora, como é que o Judiciário ele pode sentar-se à mesa com um grupo de executivo que conta com um propagador de discurso de ódio como o Felipe Neto? Não faz sentido. Isso não anula toda a questão? Eu vou, por exemplo, chamar o Nardoni para fazer melhoria no ECA? Será que dá para chamar o Nardoni para fazer? Precisamos melhorar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Chama o Nardoni. Que é isso que fica aparecendo. E ninguém para ter racionalidade. Nesses últimos tempos teve uma reviravolta, porque eu, no meu ponto de vista jurídico, se eu fosse o Bolsonaro, eu dizia, eu não voltava para o Brasil, porque eu não sei o que tem nesses inquéritos, que apesar de vencidos, já passaram os prazos, mas não tem muita regra processual hoje em dia,
eu votar, eu posso ser preso. Por quê? Não sei, mas posso. E nos últimos 10 dias, o governo Lula fez tanta M, que ele acabou se equivalendo. De maneira que, se prenderem o Bolsonaro hoje, por uma razão que nós desconhecemos no inquérito, que nós desconhecemos que é sigiloso, ele vai parecer um Guaidó.